O Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, o hall da Assembleia, a reunião da comissão especial criada para analisar a PEC 69 de 2014. A proposta de emenda à Constituição do Estado é uma tentativa de manter no serviço público cerca de 96 mil servidores estaduais efetivados sem a realização de concurso público. Pela Lei Complementar número 100 de 2007. Em março deste ano, o Supremo Tribunal Federal considerou a Lei 100 inconstitucional e deu prazo até o ano que vem para que o Estado de Minas substitua esses servidores contratados de forma considerada irregular por servidores concursados. Neste momento, o presidente da comissão, o deputado Sebastião Costa, faz a abertura dos trabalhos. Vamos acompanhar. Senhores deputados presentes, senhoras e senhores, o fundamento do parecer, segundo a justificativa apresentada pelos parlamentares subscreventes, a proposta visa resguardar um universo definido de servidores que estabeleceram vínculos jurídicos com o Estado e exerceram regularmente as atividades permanentes próprias dos servidores públicos efetivos. Sob o prisma da competência da legislação, da competência legislativa, o parágrafo único do artigo 25 da Constituição Federal, assim como seu artigo 39, confere ao Estado-membro a competência para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores públicos. Com relação ao conteúdo da proposição, o fato é que a matéria envolve a colisão de valores jurídicos constitucionais, especialmente no que tange à segurança jurídica, à dignidade da pessoa humana e o direito à cobertura previdenciária, justificando a atuação do legislador para suas soluções. Sendo assim, a pretensão da presente proposição visa exatamente conferir a solução a situações concretas vivenciadas por destinatários da norma, harmonizando os valores jurídico-constitucional de forma a prevalecer os princípios da segurança jurídica e da dignidade humana. Neste sentido, assim posicionou o Supremo Tribunal Federal, ou seja, favorável a este entendimento. Por fim, visando adequar a proposição às regras técnicas legislativas e aprimorando sua redação, sugerimos o substitutivo número 1 a seguir redigido. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição 69 de 2014, na forma do substitutivo número 1. Substitutivo número 1 é do seguinte teor: acrescente-se artigo ao ato das disposições transitórias da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Fica acrescentado ao ato das disposições transitórias constitucionais da Constituição do Estado o seguinte artigo 139. Os servidores públicos que não tenham sido admitidos na forma prevista no inciso 2, 5, 9 do artigo 37 da Constituição da República, estáveis ou não por efeito do artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, até o dia 5 de outubro de 2007, deverão ser considerados efetivos, inclusive para fins previdenciários, e passarão a integrar o quadro temporário com extinção à medida que vagarem os cargos e funções em empregos respectivos, proibida nova indicação ou admissão a qualquer título, assim como acesso ao quadro diverso ou a outros cargos, funções e empregos. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, setembro de 2014. Este é o parecer com substitutivo, que a presidência, neste momento, vai colocá-lo em discussão.
pedindo aos senhores deputados presentes observarem o posicionamento dentro dos critérios estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro, bom dia a todos. Bom dia, gente. Agora melhorou. Presidente, eu queria pedir licença a Vossa Excelência para poder aqui dizer da minha felicidade de poder participar desse ato. Um ato histórico que a Assembleia de Minas, mais uma vez, se agiganta na defesa do ser humano. É essa a grande proposta e o grande objetivo da proposta de emenda constitucional 69. A defesa do ser humano. Mas eu não poderia, senhor presidente, eu não poderia deixar aqui de aproveitar esse momento tão oportuno de trazer aqui alguns esclarecimentos. Obviamente, primeiro, parabenizar aqui o nosso presidente e relator dessa comissão especial, que acaba de fazer a leitura do seu parecer de forma favorável ao ser humano, às pessoas e aos trabalhadores. E eu gostaria, presidente, de fazer aqui um resgate, principalmente porque a Assembleia teve consciência absoluta daquilo que votou no projeto de lei complementar número 27, que culminou com a lei complementar número 100. E é bom que os senhores e as senhoras possam ter a exata dimensão do que foi aquele gesto quando o governador Aécio mandou o projeto a essa casa. Todos nós, quando avaliamos o que estava em jogo, todos nós, quando percebemos que 100 mil pessoas poderiam ser demitidas de forma fria e cruel, porque não havia feito o concurso em tempo hábil, e por um entendimento, infelizmente, muito mais político do que jurídico, do Supremo Tribunal Federal, eu passo aqui a fazer o seguinte esclarecimento. Olha, eu lembro perfeitamente quando a deputada Elbe Brandão presidiu uma comissão especial e eu era membro dessa comissão, em que tivemos aqui a figura do grande, ilustre e saudoso professor Paulo Neves de Carvalho, constitucionalista renomado no nosso Estado, em que durante um debate proferiu a seguinte frase: ilustre presidente e deputado Sebastião Costa, ilustres colegas deputados, o texto frio da lei não pode sobrepor a questão humana. São as palavras do professor Paulo Neves de Carvalho, quando da discussão da situação dos designados. E o que ele dizia naquela época foi exatamente o sentimento que nos levou a aprovar a lei complementar número 100. E por que nós aprovamos? Aprovamos de forma consciente. Eu estava aqui em 2007, votei favoravelmente e sei quantos milhares de servidores nós conseguimos aposentar e demos sobrevida, acima de tudo, com a lei complementar número 100. Mas aqueles que neste momento ataca de forma sorrateira, de forma a não encarar de peito aberto uma solução de um problema, aquele que nos ataca de forma escamoteada, nos bastidores, tentando inclusive insuflar as pessoas contra determinado político ou determinado partido, esqueceu que o que estava em jogo era o emprego de milhares de pessoas. Ou o governo demitia 100 mil pessoas de uma só vez, ou ele aprovava a lei complementar número 100 e dava uma sobrevida a essas pessoas. Se naquele momento a demissão era de 100 mil, hoje 30 mil servidoras e servidores designados já estão amparados e puderam aposentar. Eu quero aqui, deputado João Leite, eu estava agora nesse momento visitando o Regimento da Cavalaria de Minas e conversando com o Major Augusto Xavier. Vamos perguntar, mas o que o Major Augusto Xavier, comandante do RCAT, tem a ver com esse momento? Tem tudo a ver, e vocês vão perceber. O Major disse: deputado, o meu pai é segundo sargento reformado, gosta muito do senhor, e minha mãe é serviçal da educação.
E aquela lei complementar número 100, que vocês aprovaram na Assembleia, aposentou a minha mãe. E ela tem uma felicidade enorme. Por isso, eu falei, eu tenho que trazer o nome dessa senhora. Maria das Graças Sandim Xavier, mora no município de Rio Pomba, aqui na Zona da Mata. Foi aposentada através da lei complementar número 100. Porque qual é o fim do Estado? Qual é o objetivo nosso em fazer uma amarra constitucional? Seja do texto constitucional federal, da Constituição do Estado e as demais leis infraconstitucionais. Qual é o objetivo do Estado? O Estado, quando se organiza, ele tem como princípio se organizar para o bem-estar da coletividade. Então, se é para o bem da coletividade, como é que nós podemos botar na rua 100 mil pessoas que depois de trabalharem 5, 10, 15, 20, 25 anos, vão sair com a mão na frente ou outra atrás? Isso nós não podemos admitir. Todos nós que aprovamos a lei complementar número 100, tínhamos esse pensamento. A lei não pode ser um fim em si mesmo. O Estado não pode ser um fim em si mesmo. Esse Estado tem que existir para organizar a sociedade em defesa da coletividade, ou seja, em defesa do ser humano. Foi isso que nós fizemos. Quando o governador Aécio chegou a esta casa, ou melhor, quando ele chegou a esse Estado e tomou posse, há quanto tempo já existia designados? Já vinha do governo de Itamar Franco, de Eduardo Azeredo, de Nilton Cardoso, de Hélio Garcia, já tinha mais de 20 anos que já tinham designados. E aí? Então, os nossos adversários, aqueles que fazem política de forma suja, ficam tentando botar na conta do governador Aécio. Mas eu não tenho nenhum receio, deputado João Leite, de dizer publicamente que o governador Aécio e nós, da Assembleia de Minas, quando aprovamos o deputado Vanderbosch, nós demos sobrevida às pessoas que naquele momento poderiam ir para a rua. É isso que a lei complementar fez, a lei complementar número 100 fez. Quantos poderiam ter sido demitidos naquela época? Os 100 mil. E se não foram? Porque nós aprovamos a lei. De um lado nós tínhamos a União, e aqui não tem mistério. Aqui nós não precisamos esconder absolutamente nada. Do lado tinha a União impondo o dever de um pagamento de uma dívida de 7 bilhões de reais ao Estado. Do outro, 100 mil servidores. O que o governo fez? Não, eu não posso pagar essa dívida, mas eu assumo esses servidores. Eu estou assumindo a responsabilidade da aposentadoria desses servidores e da previdência desses servidores. Foi isso que nós fizemos na prática com a lei complementar número 100. E aí, infelizmente, a oposição nesse momento tenta utilizar de forma cruel, inclusive tentando julgar servidores concursados contra vocês designados da educação, que é outra coisa extremamente cruel, que no momento desse não poderia ser feito. Mas eu não tenho receio nenhum. Eu sou um deputado honrado, sério, transparente e não tenho medo absoluto de dizer aqui a verdade, aquilo que eu penso e aquilo que eu fiz. Votei a Lei 100 absolutamente consciente do que estava votando. Nós demos sobrevida a milhares e milhares de famílias, porque você imagina uma senhora com 40, 50, 60 anos, no final da sua carreira, chefe de família, detentora do orçamento do lar, ser mandada embora, gente, com a mão na frente e outra atrás. Isso é que é crueldade. E aí a outra turma, a turma do lado de lá, que planta isso nos bastidores, esquece que quem está aqui é ser humano. A Constituição, as leis, o Estado não foi feito para um fim em si mesmo, foi feito para o ser humano, para atender o conjunto de toda a sociedade. Foi por isso que eu votei sim na lei complementar número 100. E é por isso que eu estarei em plenário, para votar a PEC 69 em defesa da família, do ser humano. É isso que eu vou fazer. Então eu quero aqui, presidente, dizer da minha alegria de mais uma vez poder viver esse momento histórico, onde a Assembleia de Minas está se agigantando, chamando para si a responsabilidade. E talvez, quem sabe, da próxima vez, o ministro Dias Toffoli, que foi escalado para exatamente fazer o contrário. Muitos aqui não são bacharéis de direito, não são advogados e não podem compreender a dimensão da decisão que poderia ser tomada. Naquele momento,
se o ministro Dias Toffoli não fosse escalado exatamente para atacar o governo de Minas, que foi para isso que ele serviu, ele poderia ter dado outra decisão, que nós, deputado Bexi, que somos advogados e conhecemos da matéria, ele poderia ter aplicado o que nós chamamos no direito de efeito modulação. Ou seja, daqui para frente não pode mais. Os que aqui estão todos amparados. Isso é chamado de efeito modulação, ou efeito ex tunc, mais conhecido no jargão jurídico. Mas, infelizmente, o ministro está longe de vocês. Ele está numa cadeira lá no Supremo, e ele atendeu o pedido lá de cima, do comando maior do partido que está no governo federal. Atendeu, foi lá, ou seja, derruba essa lei complementar para que caia exatamente lá no governo do PSDB em Minas Gerais. São coisas que a maioria dos companheiros e companheiras não sabe desse engendramento a nível superior que está por trás dessa derrubada dessa lei. Mas nós que conhecemos o mundo político e o mundo jurídico, sabemos exatamente da crueldade que fizeram, porque no estado de São Paulo tem a mesma lei, e lá ninguém arguiu a inconstitucionalidade, lá está valendo para todo mundo, do mesmo jeito que estava valendo aqui em Minas Gerais, antes desse pessoal fazer isso. Então, eu quero aqui, deputado João Leite, dizer da minha alegria de poder ser deputado nessa legislatura e ter a felicidade de falar assim: eu vou votar favoravelmente a PEC 69, porque vou votar com o ser humano, com a família, com o chefe de família, porque o Estado não pode virar as costas para vocês. Muito obrigado e parabéns à Comissão Especial pelo parecer e seu relator, presidente. A presidência registra as palavras do deputado Sargento Rodrigues. A presidência solicita ao auditório que é plenamente compreensível as manifestações. Todavia, estando no trabalho de comissão, a agilidade que estamos querendo dar à aprovação ou não da matéria nos obriga a ser bem rápido na nossa condução aqui. Eu quero registrar a presença do deputado João Leite, Sargento Rodrigues, Gustavo Valadares, Duarte Bexi. E a presença também do deputado Lafayette de Andrada, um dos autores, o primeiro autor da proposição. Registro também a presença do deputado federal Rodrigo de Castro, que está entre nós. E também da dona Joana Darf Contígio, presidente da Associação de Professores Públicos. Também do Somário de Assis, presidente da Federação de Associações de Pais e Alunos em Minas Gerais. Continua em discussão o parecer para discutir o deputado Lafayette Andrada. A presidência já conversou com o deputado Lafayette, já sabe do caráter restritivo que estamos... Perfeitamente, senhor presidente. Do ponto de vista político-eleitoral. Então, o deputado Lafayette Andrada tem consciência da irresponsabilidade, por isso a presidência se sente à vontade para conceder-lhe a palavra. Perfeitamente, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, deputado Sebastião Costa, senhores deputados aqui presentes, professor Joana Dark, Mário Assis, nosso deputado federal Rodrigo de Castro, que está aqui nos abrilhantando com a sua presença na manhã de hoje. Eu serei breve. Nós estamos aqui hoje para votar o parecer do relator, deputado Sebastião Costa, que preside essa reunião, ao projeto de emenda constitucional apresentado, do qual eu sou um signatário, juntamente com demais deputados aqui presentes, que procura, de uma vez por todas, resolver essa questão dos efetivados da Lei 100. Apenas rememorando, como bem disse o deputado Sargento Rodrigues, em 2007, a Assembleia aprovou a Lei Complementar número 100, que efetivou servidores que estavam trabalhando para o Estado como designados há 10, 15, 20 anos até, alguns. Lei semelhante a esta vigora em outros estados. Somente em Minas Gerais, o Supremo Tribunal Federal resolveu decretar que ela era inconstitucional. Somente em Minas Gerais, o Supremo determinou que fossem demitidos os efetivados da Lei 100. O que a Assembleia está fazendo hoje?
dentro do princípio da independência dos poderes, a Assembleia está modificando a Constituição de Minas Gerais. O Supremo entendeu que a Lei 100 ela era inconstitucional. Nós estamos, portanto, mudando a própria Constituição. Esse é que é o sentido. E, dessa maneira, temos a plena convicção que vamos resolver, de uma vez por todas, a questão dos efetivados. Temos pressa? Sim, temos pressa. O Supremo determinou que a demissão acontecesse até 31 de março. Temos que votar isso antes de 31 de março. Por isso, estamos votando hoje o parecer do deputado Sebastião Costa, que sabemos já de antemão que é um parecer favorável. Ele é um parlamentar experiente, um jurista, respeitado aqui na Assembleia Legislativa, é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por isso foi escolhido para presidir essa comissão e por isso foi aclamado como relator do projeto. Votando hoje este parecer, nós estaremos aptos para, a partir da semana que vem, não acredito que na semana que vem votemos, semana que vem estamos na véspera da eleição, mas estamos aptos para, a partir da semana que vem, já votarmos no plenário e aprovarmos essa emenda constitucional. Ainda esse ano. Esse é que é o nosso intuito, esse que é o nosso desejo, e é isso que nós vamos fazer. Agora eu quero aqui só fazer aqui um pequeno comentário, deputado Rodrigo de Castro. Muito na linha do que foi dito aqui pelo deputado Sargento Rodrigues. Quando o Supremo Tribunal Federal, pela lavra do ministro Dias Toffoli, diga-se de passagem, antes de ser ministro, era advogado do PT, antes do ministro Dias Toffoli declarar inconstitucional essa lei, somente aqui em Minas Gerais, foram feitos alguns estudos, eu trago aqui, e é isso que eu quero ressaltar aqui, aliás, trazido pelo eminente deputado João Leite, um artigo que trata justamente da Lei 100. Em determinado momento, o autor do artigo, Antônio Álvares da Silva, que é um juiz do trabalho, ele fala o seguinte: o grande e notável professor de filosofia jurídica da Faculdade de Direito dizia: o direito existe para a vida e não a vida para o direito. Ele deve ser instrumento da justiça, não o contrário. Visa pacificar com justiça os conflitos e não desestabilizar a vida social, que é isso que o Supremo fez aqui em Minas Gerais. Com um objetivo puramente político e ideológico, e vou dizer mais, eleitoreiro, o Supremo resolveu colocar na rua mais de 100 mil pessoas agredindo 100 mil famílias mineiras. A Assembleia Legislativa não aceita isso que foi feito. Nós estamos aqui para lutar contra essa verdadeira covardia que estão querendo fazer contra os efetivados da Lei 100. Portanto, senhor presidente, para encerrar aqui as minhas palavras, quero dizer que, com muito orgulho, sou um dos signatários dessa PEC. Com muito orgulho, vou lutar pelos efetivados até fim. E com muita tristeza, lamento aqui a ausência do Partido dos Trabalhadores, que sempre fingiu estar do lado dos professores, e onde eles estão aqui agora? Nenhum deles assinou essa PEC, nenhum deles quis discutir essa PEC, nenhum deles quis se apresentar aqui hoje. É assim que eles querem trabalhar, e isso nós não vamos admitir. Senhor presidente, estamos firmes, vamos lutar, vamos até o fim, vamos aprovar a PEC 69 pelos efetivados da Lei 100. Muito obrigado, senhor presidente. Registro as palavras do deputado Lafayette Andrada. A presidência vai conceder a palavra ao deputado João Leite, previamente inscrito, e em seguida, o Wander Borges quer se manifestar. Está conosco o deputado Rodrigo de Castro, deputado federal. A presidência vai dar inicialmente a palavra ao deputado João Leite e depois vai verificar regimentalmente como proceder com a palavra dos nossos convidados. Senhor presidente, deputado Sebastião Costa e relator também da PEC 69, bom dia para todas as servidoras, todos os servidores que democraticamente vieram essa manhã à casa que pertence a vocês. Pensavam aqueles que tramaram contra vocês
que os representantes de vocês, que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é um poder independente, é um poder autônomo, a Assembleia Legislativa não está ligada ao Poder Executivo, não está ligada ao Poder Judiciário. A Assembleia Legislativa e seus deputados, essa Assembleia está ligada a vocês, ao povo de Minas Gerais. Quando, por iniciativa do deputado Lafayette de Andrada e vários outros deputados, inclusive o deputado João Leite, nós demos início à PEC 69, provocados por uma preocupação do deputado Rodrigo de Castro, aqui presente. O deputado federal Rodrigo de Castro apresentou no Congresso a PEC 422, que abriga também vocês da Lei 100. Mas o deputado falou dos trâmites do Congresso, da dificuldade, e nos disse: é importante que vocês apresentem em Minas Gerais também. E nós fizemos isso. Alguns querem dizer que já há uma decisão do Supremo em relação a essa matéria. Sim, mas uma matéria do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, não do Poder Legislativo. Essa é uma proposta, emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais. Os titulares para propor são seus representantes. Nós não representamos aqui na Assembleia Legislativa o Poder Judiciário ou o Poder Executivo, nós representamos vocês. Por isso que o deputado Lafayette de Andrada, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Sebastião Costa, no seu parecer, disse que nós não aceitamos essa decisão. Nós representamos vocês, nós somos a representação do povo, nós não aceitamos essa decisão. Por isso que a Constituição do Estado de Minas Gerais mudará para atender vocês. Ela mudará. Nós já estamos vendo a manifestação dos deputados. O relator e presidente dessa comissão já vai votar sim. O deputado Lafayette de Andrada se manifestou sim. O deputado Sargento Rodrigues já disse sim para vocês, para mudar a Constituição. Me ligou agora o deputado Cássio Soares, titular desta comissão especial, não pôde estar aqui, mas é a favor do parecer do deputado Sebastião Costa. Me ligou, me falou, e ele também vota sim. O deputado João Leite vota sim. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputado Duarte Bexi, se manifestará. Os líderes aqui presentes se manifestarão. É impossível segurar a representação do povo de Minas Gerais. O povo de Minas Gerais reconhece o trabalho de vocês. A Constituição da República não está acima de vocês. Vocês estão na frente. E nós, representantes de vocês, reconhecemos o esforço, o sacrifício nas nossas escolas, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Não é uma decisão como esta que tirará dos representantes de vocês uma decisão já confirmada. Nós vamos efetivar vocês, é direito de vocês, é dignidade de vocês. Nós faremos isso. Eu não sou um advogado, a minha formação é história, mas eu estou com os documentos também. Os documentos aqui mostram os direitos que vocês têm. Os direitos à dignidade humana estão aqui. O principal valor tutelado pela Constituição da República é o da dignidade da pessoa humana. Princípio fundante. Ninguém pode tirar a dignidade de vocês. Os seus representantes, a Assembleia Legislativa, não permitirá. Nós não permitiremos. Nós não estamos aqui por causa de ninguém. Não é por causa de um poder. Não é por causa do Supremo. Vocês nos colocaram aqui para representar vocês. Vocês nos deram mandato popular
para ser a voz de vocês. Não nos calarão, não nos calarão. Estão tentando falar um monte de coisas. É importante colocar